Bem-vindas a mais um episódio do Embelezando Histórias. Hoje vamos mergulhar em um universo que desperta muita emoção e curiosidade, o das gestações e dos nascimentos. Minha convidada é a minha obstetra, inclusive, super conceituada aqui de Floripa e que já esteve ao lado de tantas mulheres em um dos momentos mais marcantes da vida, a chegada de um filho, né? Prepare-se então para uma conversa emocionante, cheia de bastidores, segredos e verdades que toda mulher gostaria de saber da vida de uma obstetra. Michele, vou começar já te perguntando, quem é a Michele por trás da obstetrícia, por trás da profissão? A Michele por detrás da obstetra é uma mulher corajosa, sonhadora, uma mãe amorosa e uma mulher que, mesmo longe da carreira e da profissão, continua preocupada e engajada com muitas outras mulheres. E com tantas outras coisas da vida. Com tantas outras coisas da vida. E você sempre quis ser médica ou teve algum momento que isso foi despertado, assim, por alguma coisa que aconteceu, enfim? Eu sempre quis ser médica. Desde criança eu nunca tive nenhuma outra opção. E na medicina, desde sempre eu quis fazer ginecologia e obstetrícia. Em alguns momentos, principalmente no final da faculdade, os professores mesmo falavam: olha, não é uma área fácil, você é uma aluna brilhante, por que você precisa ser ginecologista? Você pode ser mais, você não precisa ser só uma obstetra, né? E muitos me desincentivaram mesmo, falando que era pouco para mim. E eu juro que eu tentei, principalmente pela qualidade de vida, que eu sabia que não teria uma qualidade tão boa. Mas chegou no final, eu fiz o que o meu coração mandou e eu fiz a minha residência. Não é fácil mesmo, assim, eu te falei já, né, comentei que a obstetrícia foi algo que eu sempre gostei também, até cheguei a fazer prova para cirurgia obstetrícia na minha época também, passei para ginecologia lá no Sul São Paulo e falei, ai, acho que eu não vou, porque por mais que eu ame, essa vida é muito difícil, quando tu gosta do O do GO. Porque não tem horário, não tem dia, os planos mudam o tempo todo, né, então... Essa resiliência de ter que se adaptar o tempo todo, como isso funciona pra ti? Olha, na verdade, pra gente que tá ali engajada e que sabe a história que está por detrás daquele nascimento, te confesso que não é tão difícil. Eu acho que é mais difícil pra família, pros amigos, pro marido, pra filha, pro pai, pra mãe, né? Porque pra gente, quando a gente sabe quem vai nascer ali, o que tem por detrás daquela história, por mais que fique para trás muita coisa da vida pessoal, você ganha muita coisa por estar ali, né? Eu acho que se fosse um trabalho em que só houvesse uma remuneração, né? Só monetização, com toda certeza seria algo que não teria dinheiro talvez para pagar, né? Mas quando você ganha o que tá lá naquele nascimento, é algo que, bom, pelo menos para mim, não tenho mais nada na minha vida que traga algo semelhante. Então, você vai, né? Você faz. Cada um tem o seu flow, né? Como dizem, assim, a gente entra num lugar que aquilo faz todo sentido, né? Pra mim, hoje, é a cirurgia também. Quando eu tô lá dentro, eu esqueço do mundo. Às vezes o André me cobra e fala, Aline, por que tu não mandou mensagem pra lá do Pedro? Eu falei, André, porque eu nem vi o tempo passar. Eu tava lá na cirurgia, eu não vi o mundo acontecendo, porque eu tava ali, focada ali naquela vida, naquela história, no que eu quero entregar, no comprometimento. Eu vejo muito disso com vocês, obstetras. A gente esquece do mundo lá fora, do que tem que organizar, porque a gente tá vivendo intensamente aquele momento ali, né? Ah, com toda certeza, né? Mas eu acho que escolher as pessoas certas para nos darem esse suporte é fundamental. Então, assim, eu tenho um marido que eu acho que acredito que é o caso do André, né? Que banca tudo isso, né? De forma brilhante. E aí quando você tem um parceiro de vida que entende a importância, a magnitude, né, do que é o nosso trabalho, com toda certeza, claro que existem momentos que não são fáceis, mas torna tudo possível, né? E tu ainda se emociona com cada parto?
tu começou a falar quem é a Michele, lembrei do teu parto. E eu já, tipo assim, ups, lacrimejei. Não tem como não se emocionar, né? É claro que exige da gente muita concentração, muito do preciso lembrar a parte técnica, preciso saber que eu vou fazer o que deve ser feito. A gente precisa, de certa forma, desligar, mas nasceu e tá tudo bem. É um botãozinho de liga e desliga ali que não tem como não se emocionar. Eu acho que deve ser muito, assim, deslumbrante tu conseguir vivenciar, porque tu não vive só a história daquele parto, né? Tu acompanha toda uma gestação na maior parte das vezes, né? Tu sabe toda a história de uma família, todas as dificuldades, as angústias, os anseios. Então, quando tu vê aquela criança vindo no mundo, independente de que via seja, de como seja, acho que deve vir aquilo de tudo, né? De Vem tudo que tu cada vivenciou, detalhe. de cada detalhe, tudo que aparece, assim, né? Vem cada detalhe, com toda certeza, assim, cada detalhe. E a gente lembra de coisas que às vezes parecem ser pequenas para a paciente, para a gente é muito, e a paciente também traz muita coisa que a gente às vezes nem lembrou, e naquele momento vem. Então é inexplicável, assim, né? É muito gostoso. E teve algum parto, alguma vez, assim, que tu sentiu uma presença de algo maior, assim? Algo de uma espiritualidade, alguma coisa nesse sentido, assim? Bom, sou uma pessoa super religiosa, eu tenho muita fé. E não tem momento em que eu me sinta mais perto de Deus do que quando uma criança está chegando, né? Não tem como. A gente vive pequenos, grandes milagres a todos os momentos, assim. E a obstetrícia, ela traz muito isso pra gente, em que tudo pode, né? Então, casos assim que a ciência não explica, né? Que existe protocolo, existem probabilidades e simplesmente a gente sai de todas as probabilidades. Então, com toda certeza, em muitos momentos eu me senti ali que, cara, eu sou só instrumento de alguém que está fazendo algum trabalho muito bom. Eu faço a minha parte, mas com certeza tem alguém lá em cima que faz a sua parte também. Eu imagino que deve ser isso em vários momentos, assim, porque cada cirurgia que eu vou, eu já entro, tipo, pedindo sempre, né, a Deus e tudo que ilumine as minhas mãos, que eu possa fazer o melhor naquele momento por aquela pessoa, por aquela paciente. E vocês estão ali também lidando com vidas e com novas vidas, né? Eu acho que a gente deve se sentir muito próximo, assim. Pra quem acredita, quem não acredita, mas enfim, energia, espiritualidade, enfim, qualquer coisa que queiram chamar, eu acho que deve ser um momento único, assim. Alguma coisa muito superior tem. E tem algum parto que te marcou muito, seja positivamente, seja negativamente, seja um desafio, enfim? Algum aquele que tu fala assim, esse eu não consigo esquecer. Eu sei que são vários. Muitos, tenho muitos, assim. Conta um pra gente, assim, uma história. Contar. Eu tenho uma paciente que ela tinha um histórico de aborto tardio, de repetição, então uma provável insuficiência cervical. Na época eu ainda fazia plantão. Eu lembro que faltava, sei lá, 10 minutos para acabar o meu plantão. E falaram assim, olha, tem uma paciente ali que está internada, tratamento clínico por outro médico, enfim, e ela tá com dor. E aí eu fui ver o que era, e era um bebê de 21 semanas, eu acredito, 400 gramas, eu acho que não tinha 500 gramas. E eu fui examinar e estava nascendo, era um bebezinho que estava sentadinho, enfim, não tinha muito o que fazer. E a pediatra conversou com a paciente e explicou, olha, a gente vai ter um bebê extremamente prematuro, é muito possível que no parto já não sobreviva, e toda aquela questão, apagamos as luzes, fizemos a nossa parte da espiritualidade também, e esse bebê chegou. E quando esse bebê chegou, tava sentadinho, uma menina, a Maria, a gente estava preparado para não ter choro, para não ter nada, e essa bebê chorou. E quando essa bebê chorou, eu acho que eu chorei mais do que a bebê. E aí a gente esperou um pouquinho, e no limite, né, da viabilidade, esse bebê foi reanimado. Esse bebê ainda hoje tem nome, esse bebê tá super bem, é uma menina, já deve ter o quê? Uns 5 anos, talvez.
Então, muita coisa que é improvável, alguém, por algum motivo, alguma força, vai lá e diz, não, vai ser diferente, né? Então, tá aí. E a gente fica sempre, né, lembrando, e quando as coisas estão difíceis e são difíceis, a gente lembra, assim, desse pequeno percentual, né? E acaba investindo tudo que tem, o que não tem para investir, porque cada vida vale, cada vida importa e tudo é possível, né? Então, Quando a gente acredita, né? Claro que a gente tem uns limites, né? Tem umas com coisas que toda a gente não certeza. tem como extrapolar e que não depende de nós, né? Mas eu acho que dentro de tudo que é possível. Eu esse tempo tava pensando, antes de vir conversar contigo, eu fiquei pensando assim, que momento que deve ser mais difícil da obstetrícia? Assim, ai, gente, porque às vezes uma perda tardia de um bebezinho que já estava todo formado, ou um bebezinho que nasceu e por poucas horas depois faleceu, ou uma perda no início, eu falei, é sofrimento de qualquer forma, né? Cada um sofre de um jeito, assim, independente de se passou os 9 meses carregando, se passou um pouco mais, se foram 2, 3 semanas, porque a gente não tem como medir, a gente não sabe todas as expectativas, tudo que veio para cada mulher, para aquela vida acontecer. E quais são os desafios maiores para ti? Qual que é o mais difícil de lidar nesses sentidos? Eu acho que saber que você tem um limite até onde você consegue ir, porque é muito lindo contar histórias emocionantes, maravilhosas, mas sim, a medicina tem suas limitações e a obstetrícia, a gente só consegue dizer assim, tá, foi tudo bem, 6 semanas depois que o bebê nasceu. Então, até então, assim como eu posso ter uma surpresa muito positiva, muito maravilhosa, de casos desafiadores e que dão certo, aquele risco habitual, né, ou baixo risco, antigamente falado, ele tem risco também. E nem as pessoas, nem os médicos estão preparados para esses casos, né? Porque quando você tem um caso que é risco acima do habitual, e você vai pontuando e você vai, é uma coisa, mas o risco habitual, ou baixo risco, ele também tem risco e também pode ter um desfecho que não seja o que a gente gostaria no final das contas, né? Então, lidar com isso, em que você não tem completo e pleno controle, é muito difícil, é muito desafiador, todos os dias, né? Então, todos os dias, principalmente quando as pacientes estão no final da gestação, né, que a gente está ali acompanhando, né, antes de dormir, eu penso em cada uma das que estão no final, fecho os meus olhos e penso, respiro fundo e penso, vamos lá, né, tá tudo bem, porque assim, envolve risco. E é um dia de cada vez, né? E é Aquela um dia coisa de tipo, cada às vezes vez. tá tudo bem aqui e no dia seguinte muda tudo, assim, né? Sim. Eu até lembrei quando eu fui te convidar pra vir, tu tá aqui assim, não, eu até posso, se não nascer ninguém. E é isso, é essa mudança de vida o tempo todo. E isso de. Tu falou alguma coisa que eu não tinha parado pra pensar, essa de ser um baixo risco e de repente acontecer alguma coisa, né? Ninguém te diz, né? Ah, tua gestação é sem risco. Não, Sim. né? Mas é claro que, porque se a gente começa a falar muito em risco, às vezes as pessoas começam a gerar uma certa ansiedade, mas a vida é risco, né? O que não tem risco, a gente tá aqui, tudo pode, né? Sim. Mas quando a gente vai atravessar uma rua movimentada, você espera, para, se tem sinal você espera para você passar com o teu sinal aberto, olha bem para os dois lados e atravessa. Então, quando você está acompanhando o pré-natal, para quem está, né, para a mãe que está grávida, também. Então, atravesse bem a rua, com os olhos bem abertos, espere o teu sinal, né? Atravesse com cuidado, não atravesse uma avenida movimentada, de olhos fechados e sem esperar a tua vez para passar. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que enfrentar aí os riscos, porque tudo tem risco, né? E se o desejo é ser mãe, tem que passar por esses riscos do meio do caminho, né? Exato. E como é testemunhar o primeiro olhar entre a mamãe e o bebê? Olha, eu sempre perguntava para as pacientes assim, vem cá, o que você sentiu a primeira vez que você olhou? Porque eu ficava olhando, eu não tinha passado por aquilo, não era mãe, né? E eu queria saber, eu queria uma palavra que fosse, é amor? O que é, né?
E quando eu tive a minha filha e senti ela pela primeira vez, encostei nela pela primeira vez, eu não, mesmo assim eu não consegui descobrir essa palavra, né? Então, ver uma mãe, um pai, quem quer ser quem esteja lá, né? Olhar aquele serzinho pela primeira vez, eu continuo ainda sem palavras. É inexplicável, né? A coisa mais é a vida sendo vida, né? É divino, não tem, é demais. Eu ia te perguntar na sequência, responder um pouquinho, dizer como que foi olhar tu pela primeira vez para tua filha e como é para ti ser mãe, gerando tantas vidas, ajudando a trazer tantas vidas no mundo, como é para ti ser mãe? Ai, ser mãe eu acho que é a coisa mais maravilhosa que podia ter acontecido na minha vida. Eu sempre quis ser mãe. Eu acho que a minha mãe devia ter muito medo de eu ter uma gestação na adolescência, porque eu acho que eu tinha 8 anos, 10 anos, eu vivia com uma barriga, assim, colocando a almofada na barriga pra brincar. É sério, muito, assim, muito, muito. Sempre foi minha brincadeira. E o mais engraçado de tudo isso é que eu sempre era grávida. O bebê nunca nascia, eu sempre tava grávida, tá? A Barbie barriga também, mesma coisa, nunca tirava a barriga da grávida. Enfim, então ser mãe eu acho que despertou assim o melhor que eu tenho dentro de mim, com toda certeza também o pior. Eu acho que as zonas mais difíceis, os lugares mais difíceis de acessar, eles vieram através da maternidade. Eu acho que foi muito desafiador. E essa questão de hoje eu chegar e dizer minha filha tem 8 anos e meio, foi a melhor coisa da minha vida, é só coisa boa, ela demorou, porque eu tive uma depressão pós-parto que foi muito difícil, eu tive uma gestação difícil. Coisa que ninguém imagina, porque todo mundo acha que os obstetras vai ser a vida perfeita, uma gestação perfeita, o Felipe vai nascer lindo, sabendo mamar já desde o início, que não vai ter nenhuma complicação, que vai dormir a noite inteira, porque a teoria é linda, né? Não, eu acho que Deus olhou e falou assim: olha só, vamos te dar um negócio bem difícil, bem desafiador, para quando você olhar aquela mulher assim, você, né, acolher da melhor forma, você de fato entender. Então foi muito desafiador, assim. Eu sempre sonhei que eu estava lá fazendo plantão. Na época eu fazia muito plantão, fazia pouco consultório, estava começando o consultório. Então eu sonhava que eu ia estar lá, muito barriguda, fazendo parto mais barriguda do que a mulher que estava ganhando. E eu tive que parar de trabalhar com 24 semanas, né? Um pouquinho mais da metade da gestação. Então, assim, tudo aconteceu de forma muito diferente do que eu achei que aconteceria, né? Mas isso me deu uma lição de vida mesmo, não só como médica, mas como ser humano, assim, uma lição muito grande. Eu aprendi, hoje olhando para trás, né, foi sofrido, mas eu aprendi muita coisa ali. Então, assim, hoje, mesmo sabendo tudo que eu passei, né, uma criança que não, até os 2 anos mesmo, tinha época que ela acordava a cada 20 minutos, com 2 anos de idade, eu fazendo tudo que eu fazia, plantão, abrindo consultório, enfim, fazendo minha mudança na carreira, né, minha transição. Mas hoje eu olho para trás e mesmo sabendo que ia ser desse jeito, vale muito a pena. Vale. Vale, tem as dificuldades, mas é como tudo, né? Escolhe o seu difícil, como dizem, né? Então, cada um tem seus perrengues, né? Eu nunca quis ser mãe e depois na hora que eu resolvi, não, tá, beleza, quero ser mãe, eu comecei a pensar na gestação e falei, meu Deus, minha gestação vai ser o ó. Eu tenho lipedema, eu vou ficar inchada desde o início, não vai ter sapato que serve, eu vou estar odiando tudo. Eu falei, meu Deus do céu. E no final minha gestação foi ótima. Não tive nada de nada, não enchei quase nada. Claro, a gente se assusta, tipo, desde o início, fala, gente, minha barriga tá imensa. Aí quando deu 16 semanas, eu falei, meu Deus, como é que eu achava que antes estava imensa? Agora tá imensa. Aí quando deu 24 semanas, eu falei, não é possível que vai crescer mais. Quando deu 30 semanas, eu falei, pra onde mais? Mas depois o que foi perrengue mesmo foi só a amamentação. Porque até um dia antes do parto, eu tava jogando a minha filhada pra cima e pensando, meu Deus do céu, nenhum sinal de que essa criatura vai nascer. Dá 40 semanas amanhã. Semana que vem a Michele vai olhar pra mim e vai dizer, e aí, nós vamos induzir, vamos fazer o quê? Eu falei, tava pensando milhões de coisas na cabeça. E no final nasceu de parto normal, foi tudo ok. Só que a amamentação, passei perrengue. E minha mãe e minha irmã passaram perrengue com a amamentação, elas ficaram falando, porque vai ser difícil pra ti também. Eu falei, vai nada, a amamentação vai ser ótima, não tem nada, não tem porquê, né?
E olha, foi sofrido os 3 primeiros meses e para eu conseguir fazer a amamentação exclusiva foi bem pegado, assim, precisei de consultora de amamentação, meu filho precisou cortar o freio da língua, enfim. E depois deu tudo certo. As coisas foram evoluindo, foram indo tudo bem. Cada um vai ter seus perrengues, né? Cada um com suas lutas, mas quando a gente fala em gestação saudável, né, é claro que tem algumas coisas que não são evitáveis, mas olha só, tem o lipedema, mas como foi essa alimentação na gestação? Uma paciente que se alimentou super bem, que ganhou, né, que ganhou peso adequado, que fazia sua atividade física regular, Até o final. uma pessoa que comia toda errada, uma pessoa que sedentária, né? Então, sim, muitas coisas não são evitáveis, mas muitas coisas são. Então, mérito teu, né? Também em manter atividade física, hábitos saudáveis, né? Uma carga aí que a gente já vem ao longo do caminho e com certeza vai influenciar quando essa mulher engravida. Não quer dizer que uma mulher que não tem um hábito bom não possa recuperar e, né, ir muito bem na gestação, mas é claro que tudo isso facilita. Grávida come por 2. Não! Pelo amor de Deus, não! Definitivamente não. Mas isso é uma das coisas que a gente mais escutava antigamente, né? Tem que comer por 2, eu tô grávida, tem que comer por 2. Eu adoraria que fosse assim, mas não é. Todo mundo adoraria, mas não é. Estourou a bolsa, nasce? Não necessariamente. A gente sabe que quando o bebê é de termo, né, do tempo certo, a maioria vai desencadear trabalho de parto aí nas próximas 12 horas. Mas nem todo mundo, muitas vezes precisa induzir, se é um bebê prematuro, abaixo de 34 semanas, inclusive a gente aguarda, né, até as 34 para induzir o parto, então... Mas é que é muito daquela coisa de novela, né? Quando o bebê vai nascer na novela, estoura a bolsa, tá todo mundo correndo pra maternidade. Então acho que vem muito daí os mitos que tem, né? Adoraria. Formato da barriga indica o sexo do bebê? Não! Isso é outra coisa que vó, tia, todo mundo, mas a barriga tá mais redonda, a barriga tá mais baixa, tá mais alta, um é menino, outro é menina. Quando eu tava na minha gestação, vieram falar assim, mas a tua barriga tá mais assim, tu já sabe o que é. Ai, gente, eu digo, enfim. O bebê escolhe quando vai nascer? Difícil essa. Talvez. Em alguns momentos, sim. Eu acho que a maioria das vezes, sim. Só que não necessariamente. Não escolhe como ele vai nascer. Não, aí é que tá. Acho que a gente precisa interpretar, porque não o que as mães querem, né? Eu quero que o meu filho escolha que vai nascer. E aí a mãe pensa que é uma bolsa rota, um trabalho de parto. E o bebê ele escolhe nascer por outras formas, né? Então, sei lá, fez uma pré-eclâmpsia, esse bebê escolheu nascer, precisa nascer, enfim, é uma restrição de crescimento importante, fez alteração de dor, esse bebê está escolhendo nascer, só que a forma dele nascer não é trabalho de parto nem bolsa rota, ele precisa sair dali, não é mais seguro aquele ambiente para ele, né? É o jeito dele dizer. Parto normal é melhor que cesárea? Eu acho. Não, assim, calma, difícil dizer, né? Não para todo mundo, não é para todo mundo, e não para toda mãe, não para todo bebê. É que a recuperação de um parto normal, que não tem movimento cirúrgico, acaba, na maior parte das vezes, sendo melhor para a mãe. Mas tem situações que não tem como, né? Ser um parto normal. Tem situações que já tá realmente inseguro pro bebê ou pra mãe também, né? Exato. E o que eu costumo dizer? Que um parto que vai tudo bem, que tudo fluiu normal, com toda certeza, a recuperação ela vai ser muito melhor do que uma cesárea que foi tudo bem, que foi tudo certo, que não teve intercorrências. Mas não necessariamente um parto, se eu for pensar só na recuperação, não, pode ter o parto que com toda certeza vai recuperar antes. Então a gente sabe sim, né, existe um mito de que né, na maioria das vezes é tudo bem, dá tudo certo, né, mas a gente sabe sim que o parto ele pode acarretar em consequências para a mãe, e isso é pouco falado, né,
Então, muitas vezes a mulher, a gente prepara, então, mais uma vez a questão do preparo, a gente prepara essas mulheres para que elas tenham um bom pós-parto, mas elas podem ter uma intercorrência pelo parto normal também, que vai estar atrelado às sequelas, enfim, para a vida dela e inclusive na recuperação tanto a curto a longo prazo, como a cesárea também, né? Então, se a gente for dosar, medir, enfim, com toda certeza, uma cesárea que vai tudo bem, vai ter uma recuperação mais lenta, vai ser mais difícil, vai ter mais risco do que um parto que vai tudo bem. Mas eu não posso romantizar o parto dessa forma. Concordo contigo. Acho que as pessoas hoje tendem tudo muito aí pro lado natural e o trabalho de parto em si também tem muitas possíveis complicações, né? Eu acho que tudo tem que ser pesado, analisado e vocês que têm o conhecimento para isso e para as melhores decisões na hora, né? Ah, não é nem 8, nem 80, né? Tudo vai ter aquilo que a gente fala, envolve riscos, né? E aí tem que botar na balança e ver o que vale a pena, qual a situação da mãe, do bebê, enfim. A gente passou por uma fase onde tudo era cesárea também, né? Sim, foi aquela fase. terrível. Primeiro era todo mundo parto em casa, na época dos nossos avós, parto em casa do jeito que dava. Depois veio uma época, todo mundo era cesárea, indicava cesárea para todo mundo. Depois agora as coisas estão voltando e acho que as pessoas estão dosando um pouco mais, assim, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter um bom senso, assim, um caminho mais seguro. Eu acho que tem os cesaristas mesmo, né, que tudo é cesárea. Em contrapartida, a gente vê uma onda, muitas vezes irresponsável, de um parto a qualquer custo. Infelizmente, existe. E existe uma galera que tem bom senso, que não vai operar, principalmente uma paciente que quer, que está pronta. Para que você submeter a paciente a uma cirurgia sendo que está tudo bem, né? Então, não faz muito sentido. Acho que devagarinho a gente vai ter aí um caminho do bom senso, um caminho seguro para todos os lados. Espero. Depois do primeiro parto, o segundo é sempre mais fácil? Sempre não. Mas tende a ser mais. A fase ativa tende a ser mais rápida. Mas nem todas as mulheres têm essa sorte, né? Porque pode ter outras complicações, o bebê pode estar sentado, enfim. Pode, inclusive, precisar de uma cesariana. Mas se a gente for comparar o tempo de fase ativa, fase de dor, né? De uma paciente que é primeiro parto, né? Não primeiro bebê. Passou por um trabalho de parto, segundo, ela tende a ser mais rápida, sim. E hoje, já que está muito na moda a questão de fertilização e as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, eu tenho visto na internet o trintou, congelou. O que tu pensa disso? Olha, o único jeito que a gente tem de saber se vai dar certo, se não vai, se vai engravidar, se não vai, é tentando. Eu acho que o trintou, congelou é uma coisa que gera muita segurança para nós mulheres, até para a gente ter mais autonomia sobre o nosso futuro reprodutivo, mas óvulo congelado não quer dizer a certeza de um bebê no colo, né? Então a gente tem que pensar muito bem quando a gente orienta a nossa paciente, porque avaliar todas as possibilidades dela. Hoje é cada vez mais frequente a vinda no consultório de pacientes, não, mas tudo bem, eu vou ter filho daqui 10 anos, daqui 15 anos e eu vou congelar e tá tudo certo. E a gente sabe que não, que isso aumenta as taxas de uma mulher aos 40 de conseguir ser mãe, de conseguir ter um filho, ou 40 a mais, mas que não é certeza de um bebê no colo. Eu acho que isso tem que ficar claro, mas essas possibilidades, elas são muito maravilhosas, elas nos permitem, enfim, muita mulher que não poderia, não conseguiria ser mãe, ter um filho. Então, eu acho que, assim, precisou, com toda certeza, congela. As mulheres têm trabalhado até mais tarde, têm optado por ter filhos mais tarde. Então, acho que a possibilidade da fertilização é bem o que tu falou. Por mais que ela não garanta um bebê no colo, ela aumenta um pouco essas chances, né? Porque se a gente não faz isso, depois chegar lá na frente, tem vontade, talvez já não tenha mais óvulos, enfim, né?
Infelizmente, a gente já nasce com isso dentro da gente, a gente não consegue produzir mais pra frente, ou pelo menos por enquanto, sei lá, Tô na que torcida. caminho que a medicina vai tomando, né? E a qualidade desses óvulos também, né? Então, a mulher até tem, acaba passando por perdas, enfim, porque a qualidade do óvulo já não é mais a mesma. Então, assim, trintou, não tem planejamento para ter filhos e pode congelar, sinceramente, não vejo motivo algum para não congelar, né? Não precisou usar, engravidou de forma espontânea, aos 32 arranjou o amor da vida, tudo se ajeitou e optou por ter, que bom, tá lá, né? Mas com toda certeza, tem que, não é garantia, mas tem que investir. E o outro mito, não pode fazer exame ginecológico, nem ultrassom, nem nada durante uma gestação? Como? Não entendi. As mulheres, muita gente acha Pode. que não pode fazer nada. Mentira, nem exame ginecológico, nem mito! nada. Não só pode, como deve, precisa. Estar grávida é quando você consegue, principalmente quando a gente fala em saúde pública, né? No consultório são pacientes que vêm regularmente, muitas vezes se organizaram para engravidar, mas principalmente no sistema público de saúde, muitas vezes é o único acesso que essa mulher tem à saúde. Então a gente não pode perder essa oportunidade preciosa de rastreio de doença. Dói falar, é triste falar, mas eu filho de uma pessoa que eu amo muito, assim, que eu tenho muita consideração, que me ajudou muito na minha gravidez. Ela perdeu a filha dela por câncer de colo de útero depois de ter passado por 2 gestações. Se isso é possível no nosso país, um câncer rastreável, que não só poderia, como deveria ter sido colhido um preventivo no pré-natal. Então, olha, né, a gente está vivendo como um país não é nem de terceiro mundo, de quinto mundo, a mulher morrer de um câncer que é evitável, né? Então, a gente não pode, é claro que não dá para fazer, né, não convém fazer uma mamografia, né, mas com toda certeza não só pode, como deve avaliar, tratar, né, e orientar essas pacientes em relação à saúde como um todo. Eu tava vendo um relato, tu falou agora de um câncer de colo de útero, eu tava vendo um relato de uma paciente, assim, essas coisas que aparecem na internet pra gente, falando que ela descobriu um câncer de mama durante a gestação, era um câncer in situ, ela fez a cirurgia durante a gestação e ainda estava fazendo a quimioterapia durante a gestação, porque dentro das possibilidades era a melhor quimio de escolha e era segura, inclusive, para o bebê. Claro que ia ter que continuar acompanhando, ela já estava com uma gravidez um pouco mais para frente, mas então não é só exame, né? A gente pode fazer, às vezes, claro que não é a nossa escolha, se a gente puder esperar a gestação, ótimo, mas a gente tem que tratar a mãe até para que a gestação seja saudável também, né? Então... Não acho que a gente tem uma cultura de filme, de um romantismo em que muitas vezes a mãe dá a vida para o seu filho. Gente, se eu não tiver uma mãe bem, não é possível ter um bebê bem. Então não existe isso de que eu vou escolher, não, né? Sempre eu preciso cuidar da mãe para que, consequentemente, eu consiga ter um bebê que está tudo ok, que está tudo bem. Isso em situações, né? Tipo, eu que trabalho em emergência ainda. Acidente de carro, as coisas me falam, e o bebê, como é que tá? Se a mãe estiver bem, provavelmente o bebê tá bem. Exato. A gente tem que cuidar da mãe primeiro, porque se a gente fica ali focado no bebê, a mãe fica ruim, o bebê fica ruim por tabela. Então, a mãe tem que estar se cuidando, né? Exato. E se tu tivesse que dar um conselho só para as mulheres que estão tentando engravidar, qual seria? Cuidem da sua saúde, como um todo. E pratiquem, né? Namorem bastante. Não vai rolar, tem que fazer a sua parte também, né? Namorem bastante, que é a melhor parte, né? Pelo menos é pra ser a melhor parte. Porque tem gente que diz, porque o filho é pra segurar casamento, não sei o quê, mas se o relacionamento não tá bom, com um filho vira um caos, né? Na maior parte das vezes não é o que une, porque no início não é simples, todas essas mudanças pro casal, né? Nossa, principalmente, eu estudei muito a fundo isso depois que eu tive filho, para casais que já estão há muito tempo juntos. Esses são os que enfrentam maior dificuldade. Uma vez eu conversei com uma terapeuta e ela falou que, bom, aí acabei não pesquisando, mas que o maior índice de separação dos casais é nos primeiros 2 anos de vida do filho. E isso é muito fácil acontecer, porque você acaba se desconectando tanto do teu parceiro
e que quando você vê, você não tem mais um marido, você não tem mais uma mulher e vocês estão vivendo ali né, de uma forma tudo menos um relacionamento. Então, claro, acho que tem que ter muito certo, assim, muito forte no casal, em que vai ser um período de adaptação para todo mundo, que esse período é do bebê, que a gente vai abrir mão das coisas pelo bebê, mas que em algum momento esse casal ele precisa se lembrar do que os levaram até ali. Então, é muito importante a gente também conseguir cuidar de certa forma do nosso relacionamento. Até para você, né, quem chegou antes, o casal, né, para chegar até aquele filho. Então a gente precisa se conectar também com o parceiro. Se reconectar tudo de novo, né? E claro que vai ser diferente, né? Porque tem agora uma criança, uma família que se formou, mas as coisas vão se ajustando e, como tu disse, tudo passa, né? Aquela paz de cuidado intensivo. E fica tudo muito bom, né? E quando você vê, assim, o teu marido, né? Além de todas as coisas que ele já fez por ti, mas sendo um bom pai... Por mais que às vezes, assim, ele esqueceu, principalmente quando é filha mulher, que eles ficam tão apaixonados, que eles esquecem um pouco de você, mas vê-lo ser um bom pai, aquilo te faz sentir um amor diferente, é gostoso, né? Então, e com toda certeza, eles também vendo que a gente continua trabalhando, que a gente se esforça para ser boa mãe, que a gente, né, se esforça para ser boa mulher, com toda certeza desperta ali algo mais profundo ainda, algo muito legal. Mas com certeza é desafiador, com certeza é trabalho diário, é construção diária mesmo. Para as mulheres que estão pensando em engravidar, o ideal é já ir lá começar a pensar só na parte reprodutiva, enfim, ou vale a pena fazer uma investigação antes, suplementar coisa antes? O que a gente precisa hoje? Então, antes de engravidar, primeiro passo, como está a minha saúde como um todo? Porque se é uma mulher numa idade ok, menstrua todo mês, né, tem vida sexual ativa, a gente parte do pressuposto que ela vai engravidar. Mas eu preciso saber se essa mulher está saudável. Então a gente pede exames de saúde geral, é uma oportunidade preciosa para a gente cuidar como um todo e fazer os exames de rastreio também. Tu já teve casos de mulheres que vieram para engravidar e tu acabou descobrindo alguma outra doença aí por tabela? Eu tô aqui à espera de alguns betas positivos. Então, assim, eu tive paciente que já nasceu, já ganhou bebê, foi tudo bem, mas que descobriu câncer de tireoide. A gente fez os exames, vi que tinha um exame alterado, pedi um ultrassom de tireoide, né, vimos que estava alterado, encaminhei para o cirurgião de cabeça e pescoço, era câncer, teve que operar. Então a gente suspendeu tentativa de gestação, paciente com uma boa reserva ovariana, idade ok, e tratou o câncer, voltou, engravidou, ganhou e tudo bem. Tive uma segunda paciente que, apesar do câncer de tireoide, você é médica, sabe, é o câncer mais bonzinho, né? Também já tinha meta, um subtipo mais raro, tinha meta, a gente teve que suspender tentativas, fez todo o tratamento para ir agora, tempos depois, está pronta e liberada para gestar. Então, é muito melhor a gente ter um diagnóstico fora da gestação, podendo, enfim, preparar essa mulher, cuidar dela da melhor forma, no timing certo, do que engravidar, descobrir de repente numa gestação, enfim, ou depois, tá? Então, primordial, cuidar da saúde primeiro como um todo. De preferência mantendo hábitos saudáveis, né? Como a gente já conversou tudo antes, assim, né? Porque a pessoa fala, eu quero engravidar, mas eu não quero parar de fumar, não quero fazer atividade física e engravidar, tipo, né? Às vezes a paciente está obesa, hipertensa, dislipidêmica, diabética. Vamos tratar isso. Sempre vou colocar na balança a idade da paciente, ponto, né? Porque muitas vezes a gente está correndo contra o relógio. Mas, assim, principalmente paciente jovem, não é tempo que a gente perde, é tempo e saúde e vida que a gente ganha. E aumento de chance que a gente ganha quando a gente estabiliza as doenças de base, com toda certeza.
Então tá, doutora Michele, muito obrigada. Te agradeço por ter vindo até aqui pra gente falar sobre este tema. Já te deixo o convite para voltar pra gente falar agora sobre o outro lado. Sobre a parte da ginecologia, sobre a parte das mulheres antes de engravidar, depois de engravidar, estética íntima, coisa que cada vez a gente fala mais, se preocupa mais, né? E tem mais e mais opções de tratamento. Então, te agradeço muito, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, adorei mesmo, de verdade, meu Deus, coisa boa. Esse foi um episódio, então, para a gente celebrar a vida, reconectar histórias e costurando esses entremeios. E aguardo vocês no próximo episódio.